Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Fernanda Oliveira, sou professora de português como língua estrangeira no Centro Cultural Brasil-Chile e sou mestre em literatura pela Universidade do Chile. Nessa aula 4, a gente vai pensar como se construiu a identidade brasileira no período do romantismo, né? Como se constituía através do romance, especificamente na obra do José de Alencar. Vou mostrar aqui uma apresentação que eu fiz para vocês. A ideia é a gente debater, vou colocar algumas ideias, estabelecer aí alguns laços com o Chile, comentar um pouquinho daqui, e a ideia é provocar o debate, provocar o interesse, para se aproximar e conhecer mais a literatura brasileira, tá bom? Então, vou mostrar aqui uma apresentação na minha tela. Deixa eu me colocar aqui no cantinho. Aumentar a apresentação, vamos lá. Então, o texto específico do Alencar, né, que dá base aí para essa discussão, é Como e Por que Sou Romancista, do José de Alencar, escrito em 1873 e publicado em 1893. Então, para a gente começar a conversar, então, algumas informações biográficas, né, do José de Alencar, uma carreira bem ampla, né, desde romancista a político brasileiro, obras de cunho urbano, indianista, regionalista, histórico. A gente está falando aí de um Brasil que pós-independência, né, pós 7 de setembro de 1822, um Brasil que quer constituir-se como nação, um Brasil que quer incorporar, né, descobrir uma tradição, uma cultura nacional, um ser brasileiro, conhecer sua cultura, resgatar tradições, buscar a sua identidade, né, depois de tanto tempo aí de colonização, quer se organizar e consolidar o seu poder. E algumas características, né, está falando então desse período do romantismo na literatura, e algumas características dessa primeira fase do romantismo, né, aí seria um rompimento com a tradição clássica, maior liberdade formal, o indianismo, né, por que um indígena representar a figura, ou ter uma maior representatividade, né, do que a nacional? Porque o branco, né, o europeu, o português, estava associado ao colonizador. O negro, associado, né, à África, não era autenticamente, né, brasileiro. Então, o indígena foi o que expressava maior esse amor exacerbado à terra, essa defesa do território, que são questões que a gente vai ver bem fortes aí na obra do Alencar, a expressão, assim, autêntica de nacionalidade, e também esse nacionalismo, esse ufanismo, esse orgulho, né, de ser brasileiro, o culto à natureza, a admiração, exaltação a toda a fauna e flora. Aqui, na sequência, temos um fragmento de uma das obras do Alencar, né, que é Iracema, de 1865, um romance que narra a lenda criada pelo próprio Alencar, né, da origem do estado do Ceará, no nordeste do Brasil, e narra o amor proibido entre Martim e Iracema. Vamos aqui ler um trecho. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipô, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Uau! Que romântico, Fernanda, que idílico, que paraíso. Também a gente tem aqui o Guarani. Ai, desculpa, passei muito rápido, me emocionei. Aí, então, Guarani, aí a gente tem aí um cartaz, né, de um filme, de uma representação cinematográfica. O Guarani, ele é de 1857 e também narra outro romance proibido, né, mas aí tem outra trama. O Peri já é amigo de uma família portuguesa, quer se sacrificar para salvar essa família, e tem aquele desfecho, um desfecho é interessante. Não vou dar spoiler, vocês vão lá ler o livro, meninos.
Então, vamos ver aqui outro trecho, né, que mostram esses trechos, né, bastante as características, né, que a gente viu do romantismo, essa busca de identidade nacional brasileira. De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte. E engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquiquer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente. Vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro, contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática, suas ondas são calmas e serenas, como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso, sofre o látego do Senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim, 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como filho, e aqui tem um símbolo desta pátria liberdade, tem um símbolo aí cobrindo, parece que é idôneo, enfim, deu para vocês terem uma ideia, não sei como eu tiro daqui, gente, mas enfim, coisas aí da, falhas técnicas aí da apresentação, não contava com isso. Bom, mas o texto é porque sou romancista, Fernanda, porque esse texto é bem interessante, né? Porque depois aí de receber críticas, de tentar, né, viver da literatura, a gente viu que a Alencar se lançou aí também por outros caminhos, né? Acontecia com muitos autores, né? Acontecia com muitos autores e ele vai fazer toda uma tentativa de justificar por que ele escolheu o romance, contrastar também e qualquer comparação, né, de um romance, por exemplo, norte-americano, aqui eu vou ler um trecho para vocês, e se autolegitimar, né, se autolegitimar, comentar também toda a sua formação, né, a sua formação, por que ele escolheu, que as influências que ele teve, principalmente francesas, né, justificar as escolhas que ele fez, né, basicamente responder à crítica, também comentar a dificuldade de ser autor, né, nesse período. Aqui, ó, na página 47, ele tem um comentário bem importante aqui do romance brasileiro, né, versus o norte-americano. Ele fala especificamente do Guarani, fala da obra do Cooper. Vamos aqui, ó. No Guarani, derrama-se o lirismo de uma imaginação moça, que tem como a primeira rama o vício da exuberância. Por toda parte, a limpa, pobre de seiva, brota em flor ou folha. Nas obras do eminente romancista americano, né, ele debatendo aí, nota-se a singeleza e parcimônia do prosador, que não se deixa arrebatar pela fantasia, antes a castiga, né? Então ele fala por que eu escolhi, né, essa representação tão idílica, né, do Brasil e da questão aí da situação indígena. Cooper considera o indígena, ele continua, né? Cooper considera o indígena sob o ponto de vista social e na descrição dos seus costumes foi realista. Apresentou sobre o aspecto vulgar. No Guarani, né, o último trecho aí que a gente leu, o selvagem é um ideal que o escritor intenta poetizar, despindo da crosta grosseira de que o envolveram os cronistas e arrancando ao ridículo, que sobre ele projectam os restos embrutecidos da quase extinta raça. Então, aqui a gente tem a confirmação dessa tentativa aí do Alencar de justificar por quê, como diz o título, né? Por que que ele é romancista.
Sobre a obra do Alencar, né, tem um crítico muito renomado, né, brasileiro, que é o Antônio Cândido. Ele acha bem curioso, né, fala que a obra do José de Alencar, né, eu falei das várias fases que ele teve, né, urbana, indianista, jornalista histórica, você tentar representar o Brasil, imagina, esse quase continente, né, em toda a sua riqueza, variedade e linguajares. Cândido diz que a obra do Alencar é muito ambiciosa, é muito ambiciosa. Ei, eu tô aqui no outro, Fernando, espera aí. É preciso ficar vendo a animação do Giz. Bonitinha essa animação, né? Muito legal. Então, ele fala, e aqui tem um trecho interessante aqui de uma crítica, que ele fala assim, olha, naquele momento de dependência recente, era estrategicamente oportuno minimizar o vínculo com as literaturas matrizes, né? Aí voltamos às características que eu falei. Mesmo sendo preciso usar para isso uma espécie de farisaísmo patriótico, pois os escritores continuavam normalmente imitando e citando os modelos europeus, assim como as modas passavam de lá para cá. E aqui eu acho que é importantíssimo isso. É preciso distinguir, portanto, as afirmações programáticas e a realidade estética para perceber que o nacionalismo romântico foi historicamente importante, mas muito tinha de ilusório. Quando me designaram, né, para essa aula, falei, não é a escola, assim, a área crítica, né, literária, pela qual eu me debrucei nos meus estudos literários, eu falei, vai ser desafiador voltar lá no romantismo, que chato. Justamente por isso, quando a gente estuda na escola, também comentei com outras amigas da área, falou, muita gente tem esse, como posso dizer, esse rechaço, né, a princípio que, mas é tão, é isso, ilusório, é uma boa palavra, viu, Cândido? Nossa, então não condiz, né, a gente está falando de outra realidade indígena, né, de outro Brasil, realismo já, naturalismo já vai por outra área, mas foi super importante no seu momento, né, para ir construindo a base, né, da identidade nacional. Enfim, e no Chile, Fernanda, aqui só joguei umas ideias, viu, gente? Bem raso, só para a gente pensar um pouquinho, aí quem quiser se debruce, né, vai conhecer mais, e depois a gente vai ter uma sessão também para dúvidas, né, enfim, dúvidas e reflexões que aparecerem aí, para a gente comentar. O nacionalismo na literatura chilena, então, sabe, na década de 1840, surgiu um grupo de intelectuais, e aí liderados, né, pelo José Victorino Lastarria, né, ele fez um discurso de incorporação nessa sociedade literária, e o questionamento aí era a necessidade de uma literatura de caráter local. Então a gente aí vê alguns diálogos, né, e vamos ver aqui um fragmento. Vamos agora para o espanhol, né, vocês vão perceber que a gente que é bilíngue, né, às vezes transita aí entre os dois, mistura algumas palavras, mas faz parte. Pero ¿cuál es en día nuestra literatura? ¿A dónde hallaremos la expresión de nuestra sociedad? El espejo en que se refleja nuestra nacionalidad. Aterradora es, por cierto, la respuesta a una pregunta semejante. Pero así como rompe con audacia su vuelo la simple avecilla, después del espanto que le causa la explosión mortífera del arcabuz del cazador, romperemos nuestra marcha después del terrible desengaño que nos causa la idea de nuestra nulidad, cuando veamos que necesitamos formarnos con nuestros propios esfuerzos. Apenas ha amanecido para nosotros el 18 de septiembre de 1810. Estamos en la alborada de nuestra vida social y no hay un recuerdo tan solo que nos halague, ni un lazo que nos una a lo pasado antes de aquel día. Durante la colonia, no rayó jamás la luz de la civilización en nuestro suelo. Então, em 1810 fala que a primeira junta de governo, né? Esse é o pré-independência propriamente, né? Que é quando vai se estabelecer aí como o Chile vai se organizar, vai se defender. As características aí do nacionalismo e do período, né, do romantismo no Chile tem um caráter assim, e também na América Hispana, né? E aqui eu estou ancorada pela Carmen Balat, tá?
E, claro, ela vai falar que é um caráter bem didático, né? De ensinar o leitor a amar a sua pátria, né? A amar esse Chile que vai, né, se tornar independente. E qual é a figura, né? Inclusive, ela fala até algo bem interessante, que ela fala, se a literatura ajuda a criar uma cultura nacional, então se convierte en el vehículo apropiado que enseña a conhecer a vida. E daí vem esse movimento do costumbrismo, o costumbrismo literário, né? Como conhecer a vida das pessoas desse período, desse Chile pós-independência, né? Como vivem, como se organizam, principalmente tanto populações urbanas, como também pessoas do campo, principalmente do campo, né? Aí, fazendo um paralelo com a figura do indígena, né, como representação da nacionalidade, né, a gente tem a figura do criollo, né? O criollo eram os espanhóis nascidos, né, no Chile. Então, a ideia era criar esse sentimento patriótico neles, né? Essas são as características da literatura da época. Bom, grandes nomes foram J. Vallejos, né? Carinhosamente chamado J. Vallejos, José Joaquim Vallejos e Mariano Latorre. Deixa eu ver aqui. Mariano Latorre, bom, algumas figuras, né? Das formas de viver. Aqui eles dançando cueca. Calma, fiquem tranquilos que não é roupa íntima, né? É uma dança, cueca, isso é uma cueca, né? Também no Peru. É uma dança típica chilena, né, ensinada nas escolas e tudo, e ela, geralmente para as festas de dependência, né, não, sempre vão dançar cueca. Tem um objetivo aí de cortejar, né, o homem cortejar a mulher e dar voltas, como simulando também o galo quando está cortejando a galinha. É muito interessante, depois vocês procuram lá, cueca. Os brasileiros, quando vêm para cá, principalmente as brasileiras, elas se decepcionam muito, sabe? Elas falam assim, nossa, vamos ver aí chilenos dançando de cueca, como que é isso? E não, esse período aqui, em setembro, faz frio, o pessoal tá bem agasalhado, viu? Esquece a cueca, minha gente. Mas voltamos aqui para o assunto sério. Não poderia te falar essa piadinha sempre. Então, ó, deixa eu me tirar daqui que eu já estou cobrindo uma parte. Acho que eu coloquei trechos muito grandes. Um trecho muito grande. Então, o que a gente estava conversando aqui? Claro, a ideia era se empoderar, né, de um sentimento de nacionalidade, né, de representação nacional, etc. Gerar um sentido de pertencimento, de orgulho. Daí a gente também vem falar, a gente falou do costumbrismo, né? O costumbrismo no Chile ele também vai ser conhecido como criodismo, né, chileno, justamente por essa questão do criollo que eu falei, essa necessidade de construir, né, uma identidade nacional. Ambos os autores, como comentei, o J. Vallejos, Mariano Latorre, vai ter muito forte também, como a gente viu lá também no Alencar, né? Essa descrição, né? O surgimento, né? Da descrição de paisagens típicas e exaltação a elementos nacionais. Vamos ver aqui, a lenda do Choró de Ouro, né? Uma lenda desse pássaro de ouro e etc. Aqui eu tenho um fragmento só para a gente ter uma ideia, tá bom? E aí vamos para as considerações finais. El Choró de Ouro. Por ese tiempo surgió en una Puebla el héroe criollo que debía descubrir el Choroy de Oro. No era un hombre, ni siquiera un adolescente, era un niño de ojos vivaces y rápidos movimientos, unos mechones oscuros, tiesos, hacía las veces de sombrero y unas hojotas hermanas de las lechen defendían sus plantas andariegas. Nielo creía comprenderla, porque en realidad los chorolles eran el alma de la selva, la nota más peculiar y más repetida de sus umbrías y calveros. Miles de alas y de gritos, distintos e iguales, cruzaban por entre los árboles y sobre los matorrales.
A veces en incontables bandadas, otras en pequeños grupos aislados, se iluminaban al atravesar por encima de los coigües más altos o surgían repentinamente de entre el follaje para fundirse en los quilantares o en el pasto espeso de los potreros. Nielo recordaba lo que oyó a su padre, a su madre y a su abuela sobre los chorolles del bosque. Había nacido y creció bajo el signo de sus emigraciones anuales y bajo este mismo signo moriría. Muchos de estos chorolles vivían en inaccesibles cuevas que ellos acomodaban, rellenándolas de hojas y de trocitos de madera, en lo más alto de algún árbol viejo. Dormían colgados de sus fuertes garras, balanceándose al soplo del viento, como sus hermanas, las hojas. Que bello, não? Que descrição linda, né, minha gente? Volta aqui, Fernanda, deixa a gente ver a sua cara. Aqui também, e eu estava pensando, né, que outras reflexões a gente pode puxar. Então, você falou do crioulo, né, Fernanda? Mas e a representação do indígena, né, na literatura chilena? Eu achei pouca coisa, também não é a minha área de estudo, eu fui pesquisar um pouquinho para comentar com vocês, né, na minha tese aqui de mestrado, eu falei sobre Carolina Maria de Jesus, por isso eu pensei no projeto de reconhecimento autoral de literatura brasileira, porque eu falei sobre uma obra dela que tinha esse objetivo, né, que ela tenta se autolegitimar o tempo todo, que é escritora, que etc. Enfim, é outro contexto, mas só para vocês entenderem aí mais ou menos minha área de análise, né, de pesquisa. Mas eu pensei também nesse projeto, nessa necessidade de reconhecimento autoral também da literatura indígena, que isso está crescendo, isso aqui no Chile também. Para a gente pensar no Chile, né, dar esse salto, né, do crioulo, né, do criodismo para a representação do indígena, e primeiro para a gente pensar, então, quais eram, né, as etnias, né, que estavam aqui com maior representação, os Mapuches, depois a gente tem Selknams, Aymara, Quechuas, Atacamenhos, em menor quantidade a princípio, ou que, principalmente como os Selknams, foram dizimados, né? Foram culturas aí que se manteve um pouquinho por tradição oral, e às vezes tradição escrita não é tão forte, mas, enfim. E no Chile colônia, a gente tem um poema épico, né, de um espanhol chamado Alonso de Ercilla, publicado, né, ele tem 3 partes, né, a primeira parte é 1569, se chama La Araucana. Ele basicamente, né, ele fala do confronto, né, do povo espanhol com o Mapuche, e o Mapuche aparece aí como símbolo de rebeldia, de resistência, né? Muitos consideram como a literatura que narra a criação do Chile. Então, esse é o primeiro aparecimento aí, né? O primeiro surgimento, melhor, do indígena, né, na literatura chilena. Depois no Chile República, século XX também, a gente tem oscila entre admiração, né, pela figura indígena, mas a maior parte do tempo é um desprezo, é um descaso, né, uma figura que se destaca muito. Muito diferente aí como foi nessa primeira fase do romantismo, né, e na obra do Alencar, que já é outra construção, né, como falou o Antônio Cândido, ilusória, né? Farisaísmo patriótico, gostei dessa expressão, tinha que ser o Cândido mesmo, né? Bárbaro. Depois, no século XXI, né, nós temos 2 prêmios Nobéis do Chile, que vocês devem conhecer, Pablo Neruda e Gabriela Mistral, que eles não era o foco deles, né, falar sobre o indígena, mas menciona por aqui, né, aqui e acolá uma palavra, alguma influência, algo folclórico, algo é mencionado. E, claro, a gente tem, depois no século XXI, né, a gente tem um processo de legitimação e reconhecimento tardio, porque esses escritores e poetas estavam por aí, mas não tinham o seu devido reconhecimento.
Então, aqui também, isso acontece algo semelhante no Brasil, né? Algo que está em discussão, há um reconhecimento tardio, uma necessidade de legitimação, né? Da figura, das questões sociais, aqui no Chile também é muito latente, a questão da terra, as questões sociais, inclusive agora no Sul a gente está tendo muitos conflitos, tá? Enfim, então isso dá pano para manga, viu, minha gente? E que mais, Fernanda? Aqui, então, não vou saber pronunciar todos os nomes, não consigo fazê-lo aqui, vocês me desculpem, queridos autores e poetas, conheçam, vão buscar, aproximem-se. Aqui eu deixo algumas referências, tá? Não dá para ver tudo, mas tá aí. Links, etc. E como eu falei, a ideia era só a gente iluminar algumas zonas de experiência, conversar um pouquinho sobre. Meu contato, passo rapidinho, mas depois eu posso disponibilizar a apresentação, né? Meu LinkedIn tá como Fernanda Oliveira. E é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante. Não, eu só não falei uma coisa do criódio, tem um nome que se usa aqui, né, para a figura do criódio chileno, que é o huaço. Essa figura do huaço chileno aparece muito nas festas de independência, né, tanto na vestimenta, é como o gaúcho, né? Na Argentina fala gaúcho, no Brasil fala gaúcho, né? A figura de uma pessoa do campo. E aí tem uma versão mais elegante, né? Que fala huaço, e tem uma versão que é roto, né? Aquele roto chileno mais rústica, está muito associado também a um ser ignorante, que eu acho que aí se aproximaria ao que no Brasil é o caipira, né? Então, são outros termos que vão ganhando, né? Essa figura do campo, né? Isso eu achei importante aqui que eu anotei para falar. E claro que, assim como o caipira também pode sofrer um preconceito, pode ter um tom pejorativo, um olhar pejorativo, mas uma coisa com o roto também, né? Tanto que aqui já a palavra que foi incorporada, né, no linguajar, se você falar que uma pessoa é rota, ai, que roto eres, ou ai, que fulano, que roto, é mal educado, é ignorante, é grosseiro. Então, aí também, aí uma semelhança aí com o termo caipira. Bom, divaguei bastante, espero que vocês possam ter acompanhado, tenham entendido algo, só joguei aqui algumas ideias. Muito obrigada, até a próxima. E é isso por hoje, pessoal. Tchau!